44 anos também tenho. Eu tenho 51. Tá mas a questão... Ok. Muito bem, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um evento da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, o maior instituto de direito das famílias e das sucessões do Brasil. Se você ainda não é associado, associe-se ao IBDFAM e também clica aí no nosso canal e não perca mais nenhum dos nossos eventos. E já de cara já vou convidando você para nosso primeiro Congresso Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, que vai acontecer no dia 28 de maio, e as inscrições já estão abertas e são poucas as vagas. Então, corre lá no site do IBDFAM e inscreva-se agora para você não perder este evento magnífico. Bom, hoje nós vamos falar sobre a inclusão digital como um direito fundamental nessa nossa série de lives que nós promovemos aqui pelo IBDFAM Tech, que é a nossa Comissão de Família e Tecnologia. E para conversarmos sobre isso, vamos falar com a Célia Caiubi, que é advogada, mestranda em métodos extrajudiciais de controvérsias empresariais pela Escola Paulista de Direito, vice-presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB do Rio de Janeiro, membro da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo e da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e também é coordenadora da Comissão de Tecnologia e Inovação do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas e membro da International Academy of Collaborative Professionals e Research Specialist da Future Law. E também vamos conversar com a super especialista Rosália Almeto, ela é advogada, mestre em Direito Civil pela USP, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de São Paulo, membro da Comissão Nacional de Família e Tecnologia aqui do nosso IBDFAM, e nós vamos conversar sobre isso e vamos receber uma super convidada, que é a Ana Luísa Nevares. Ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, aqui a PUC do Rio, diretora acadêmica do IBDFAM do Rio de Janeiro, professora da graduação em Direito da PUC aqui do Rio e da pós-graduação Lato Sensu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma professora, uma pesquisadora, uma consultora jurídica muito conceituada aqui no Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço por ter aceito esse nosso convite. E aí nós escolhemos o tema da inclusão digital, que é um tema de enorme importância, e fazer a inclusão digital, no meu entendimento, é realizar uma democratização do acesso às tecnologias de informação, para buscar um equilíbrio de condições e de oportunidades para realizar a verdadeira igualdade nessa moderna sociedade de ultraconexão, né? Então, nós não temos como falar igualdade entre as pessoas se não disponibilizarmos as ferramentas de inclusão e que verdadeiramente podem nivelar o conhecimento sobre os riscos e sobre os benefícios na utilização dos meios digitais. Então, veja, para a efetiva inclusão digital, se faz necessário o conhecimento tanto das ferramentas quanto dos riscos que esse meio digital traz. E o mundo digital cria uma nova gama de vulneráveis, que são os vulneráveis digitais. E essa vulnerabilidade digital, ela não é estanque, ela se soma também às outras vulnerabilidades que já existem e das quais nós já lutamos em seu favor, que são os idosos, crianças e adolescentes, afrodescendentes, LGBTI+, gênero feminino, pessoas com deficiência, que acabam por somar essa vulnerabilidade, né, pela falta do conhecimento mínimo de se ter um acesso e de atuar em igualdade de condições em uma sociedade que é cada vez mais tecnológica, cada vez mais rápida, cada vez mais conectada. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Vamos fazer... gostaria de saber da doutora Célia Caiubi, que é especialista nesse assunto também, como, doutora Célia, minha amiga, minha querida Célia, membro da nossa comissão, como que nós podemos entender a inclusão digital? Qual a importância de uma inclusão digital nesse contexto todo? Célia, muito obrigada.
Boa noite a todos. Patrícia, super obrigada pelo convite, obrigada à nossa comissão, né, o Grupo de Trabalho de Inclusão Digital do IBD Fantech. Ana, é um prazer estar aqui debatendo esse tema. E eu sou muito curiosa, né, especialista, imagina, acho que a gente vai passar a vida toda estudando e as tecnologias vão evoluir sempre, e essa curiosidade é que faz a gente estar sempre ali, pelo menos tentando fazer a nossa parte na inclusão digital, que é um tema super atual, principalmente agora, né, em que se tornou uma necessidade. Então, por mais que a gente goste do tema, também, independente disso, profissionalmente é o único canal, é a única possibilidade das pessoas estarem realmente exercendo o seu trabalho dignamente em casa. E aproveitando o gancho do que a Patrícia falou, e dentre tantas possibilidades de falar sobre inclusão digital, no grupo de trabalho cabe a minha pesquisa sobre advocacia, né? E não é do nada, não. A minha mãe é advogada e me inspira muito nessa profissão, e ela já vai fazer 69 anos, e está estudando LGPD, e está ali querendo se incluir, e super curiosa, mas com muita dificuldade ainda de usar o token no processo eletrônico. Então, normalmente, quem gosta de tecnologia gosta de dados, né? E aí eu pesquisei aqui para esse bate-papo um pouco como está o mundo nessa situação, e também faço parte de um outro grupo de estudos que está, na verdade, traduzindo e pensando em soluções com base num relatório de tecnologia e inovação da ONU, que é desse ano, de 2021, e uma das maiores preocupações da ONU em relação a essas tecnologias de fronteira, que eles chamam, e eu vou dizer quais são 11, fiz uma colinha aqui para andar rápido, né? A inteligência artificial, internet das coisas, big data, blockchain, 5G, impressão 3D, robótica, drone, edição de gene, nanotecnologia e energia solar fotovoltaica. Então, nesse relatório que a gente ainda está estudando, a preocupação da ONU é bem parecida com a nossa aqui, é de como conciliar esses avanços tecnológicos e as desigualdades que vêm daí, né? Então, quais os países que têm mais acesso à tecnologia e que estão mais adaptados a lidar com essa tecnologia, a implementar, a realmente ter um resultado positivo? Então, ali, a maioria deles está na Europa, tem Estados Unidos, China, entre os países emergentes, que já é a segunda economia do mundo, mas tradicionalmente está crescendo. E a gente, né? E o Brasil? A gente está lá no ranking da 32ª posição, né, nessa possibilidade do uso dessas tecnologias. Não estamos tão ruim assim, mas pensando no número de advogados e trazendo isso para a nossa realidade, e da minha mãe, que foi a inspiração, a gente tem 1.221.328 advogados inscritos nos quadros do OAB Nacional hoje. E as idades, a gente não tem essa estatística, mas tem recorrência, né? Também sem saber qual a idade, porque pode ser uma outra graduação, de 18.761 por ano. Então, os processos digitais, eles ainda têm uma mentalidade analógica, né? Estão sendo transformados online, mas as tecnologias, todas essas que a gente mencionou, que já são uma realidade, que poderiam ser utilizadas ou fazer parte desse processo, ainda não são uma realidade. O CNJ tem esse processo de justiça digital, então é muito mais uma provocação, e é esse o nosso trabalho no GT, de como a gente tornar isso real para a nossa profissão. A Patrícia mencionou das práticas colaborativas, que é uma paixão, e inclui tudo, né? Porque é multidisciplinar, então, inclusive a tecnologia. E uma dificuldade enorme é a videoconferência, é realmente você ter segurança nessa atuação entre profissionais que lidam com dados sensíveis, né? Que tem ali questões muito particulares e que não devem ser vazadas além do sigilo profissional. Então, das coisas simples até as tecnologias de ponta, se todos nós concordamos que a digitalização e esse acesso, né, a digitalização facilita os processos, facilita o nosso trabalho e é um direito fundamental na medida em que permite que esse trabalho seja feito de uma forma mais efetiva e melhore mesmo a nossa atuação, como a gente, né, pode melhorar isso na nossa realidade da advocacia? Quais as dores que a gente tem maiores? Acho que a primeira e a possível seria essa relacionada aos processos digitais. E tem também uma iniciativa do CNJ, que eu achei bem legal, e descobri estudando para cá, e já é algo antigo, que se chama Escritório Digital.
Nem foi por conta da Covid, que é um programa que permite uma linguagem, na verdade, ele descodifica as diversas linguagens que tem em todos os tribunais nesse portal, então permite que o advogado tenha acesso e ele consiga peticionar em todos os tribunais com esse auxílio. Então é bem legal, escritório digital, está no portal do CNJ, é uma iniciativa, e dentre essa, né, tem também esse gap geracional de advogados com idades diferentes, tem os nativos digitais, tem a gente ali no meio da curiosidade, tem os idosos. Então, por enquanto, assim, eram essas as questões que eu queria trazer, e acho que posso passar a palavra para Patrícia, passar para a Rosália. É isso. Aqui, excelente. Porque justamente quando nós tratamos de falta de inclusão, ou quando a gente fala da inclusão digital, é que a gente se dá por conta de uma enorme gama de pessoas que ficam alijadas dessa inclusão. E essa é a nossa preocupação, na verdade. E aí a Célia nos traz a questão da advocacia, ou seja, no exercício de uma profissão. E aí, veja só, Célia, você falou uma coisa muito importante, né, que são os advogados, né, que foram excluídos. Existe uma gama gigante de profissionais que foi excluída quando o processo eletrônico surgiu. Não sei se vocês lembram disso, mas a nova geração, desses 18 mil que vão chegando, né, por ano, a nova geração nem sabe o que é o processo que não seja eletrônico, né? Mas eu me lembro que quando nós chegamos ao processo eletrônico, a OAB disponibiliza, como disponibiliza até hoje, né? Aquelas salas com os computadores, com acesso à internet, com tudo. Mas eu me lembro que tinha um setor ainda muito grande com as máquinas de escrever. Tá? E que as pessoas mais idosas, mais velhas, elas não sabiam operar o computador, não sabia como, e ainda faziam, então, a máquina, né? Fazia a máquina. Mas quando passou para o digital, olha só, essa pessoa não conseguia mais ter a independência profissional. Por quê? Ela podia bater a petição à máquina, sem problema, mas ela precisava de alguém para escanear, e depois ela precisava de alguém para subir essa petição para o sistema. Então, isso fez com que esse profissional não tivesse mais a sua independência. Entende? É como se você retirasse uma ferramenta de trabalho e ele não tem mais como trabalhar. Não tem. E aí eu me reporto agora para esse momento de pandemia, onde nem presencialmente a pessoa pode chegar no balcão, como antes fazia. Porque você ainda coexistem, essas gerações ainda coexistem. Aquela geração da pessoa bastante idosa e que não teve essa inclusão digital, que não conseguiu essa inclusão digital, e as novas gerações, aquela híbrida, que é a nossa, nascemos num meio analógico e nos adaptamos para o tecnológico, né? E aquela que já nasce dentro da tecnologia. Mas a minha preocupação agora, aí eu vou somar, que aí eu vou fazer a coisa para a Rosália, mas aí já falando uma coisa muito importante que você colocou na temática da própria advocacia, eu falei das pessoas mais idosas, mas não são só as pessoas mais idosas, porque nós também estamos numa situação dessa. E aí, como você falou, o CNJ traz o escritório virtual. Achei muito interessante. Por quê? Vou falar para quem não sabe, cada tribunal opera um sistema diferente. Uhum. O processo eletrônico ele não é igual no Brasil inteiro. Tá? E ele é diferente, inclusive, dentro dos próprios tribunais. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, aqui do Rio de Janeiro, o sistema da primeira instância não fala com o sistema da segunda. Eu tenho que operar diferente, né? E um tribunal é diferente do outro, assim como as salas de audiência. Um opera o Zoom, o outro opera o Team Link, o outro opera enfim, tantos outros, né, que existem por aí. Então, talvez isso que você nos trouxe do CNJ possa ser uma ferramenta bastante interessante, que já ajuda nessa inclusão digital, porque a gente tem que ficar procurando que tribunal trabalha com qual ferramenta e como eu faço para acessar uma sala de audiência que
Claro, tem exceções, né? Como família, por exemplo, é uma exceção, mas normalmente as audiências são públicas, de maneira que as pessoas, os advogados o advogado é franqueado a entrar nas salas de audiência, mas como eu vou fazer para entrar numa sala de audiência virtual da qual eu não tenho link, eu não sei como acessa? Veja, isso já é uma dificuldade nossa, inclusive. E aí, Rosália, veja, então estamos somando uma vulnerabilidade muito importante que a Célia nos trouxe, que é a vulnerabilidade dentro da própria profissão, tá? E aí, a minha preocupação, ou seja, eu coloquei algumas das vulnerabilidades, né? Das pessoas idosas, por exemplo, que é uma vulnerabilidade. E aí eu vou dar um outro exemplo, né? Hoje, uma pessoa precisa fazer uma audiência, por exemplo, uma testemunha numa audiência trabalhista, né? Uma pessoa, enfim, que não tem nenhum acesso. Como vai fazer isso, né? Então, a pessoa, além de ser idosa, ela é uma pessoa que não teve essa inclusão, ela não teve acesso a essas informações. Então, Rosália, criança e adolescente, inclusive nós falamos ano passado, né? Nós fizemos uma live sobre a inclusão digital de crianças e adolescentes no ano passado, aqui pelo IBDFAN. Então, crianças e adolescentes é uma preocupação hoje, dos riscos, mas aí eu vou falar uma coisa para você, Rosália, e aí você vai chutar essa bola. Veja, a gente fala de criança e adolescente, ok. A gente fala da responsabilidade parental, que foi uma outra live que a gente fez. Como eu vou responsabilizar o pai e a mãe por um abandono digital de seu filho, ou seja, o pai e a mãe que deveria cuidar o ambiente digital, o ambiente em que o filho ou a filha estão operando? Como que eu vou responsabilizar um pai ou uma mãe que não tem o mínimo de noção de acesso ao meio digital? E, obviamente, não tem nenhum conhecimento dos riscos. Às vezes, o filho ou a filha, a gente costuma dizer isso, né? O filho ou a filha está do lado do pai ou da mãe, né? Sofrendo com uma situação, com cibercrimes, ou eu gosto de falar um cybercrimes qualquer, está ali ou sofrendo ou praticando. Né? Ou praticando. Mas como eu vou responsabilizar esse pai se ele não teve nenhuma forma de estar incluído digitalmente? Então, não só dos idosos, Rosália, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho sobre essa questão das crianças e adolescentes, da responsabilidade parental, porque é muito fácil nós apontarmos o dedo do responsável, mas nós não damos ferramentas a eles para o efetivo exercício desse controle da parentalidade. Então, Rosália, é contigo. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite de estarmos aqui, honrando a nossa comissão. Muito legal. E eu acho que isso já é uma das coisas que nós estamos promovendo, é a educação. Eu acho que a cidadania digital plena, para todos os indivíduos, é um processo. Ele começa com uma inclusão de possibilidade de entrada, de você ter disponibilidade dos meios digitais. Então, uma boa parte da população brasileira tem acesso ao celular, mas não por conta disso está vinculado a um acesso digital pleno. Então, baixa internet, qualidade de internet, um aparelho celular para todo mundo. Então, isso é uma dificuldade gigantesca. Tem alguns programas aqui no estado de São Paulo que a criança ou adolescente precisam para fazer aulas em casa é de um aparelho smartphone, porque o chip, até para uso offline, quer dizer, desligado, não precisa da internet, o governo facilita. Então, primeiro, conhecer as coisas que são possíveis de serem entregues. Outra coisa, o adulto responsável por crianças e adolescentes tem que começar a ter conhecimento que existem situações graves na internet. Há muitos anos, isso já é uma preocupação minha. Como diz a Célia, eu me inspiro nos meus filhos, não só nos meus clientes, mas assim, tudo começa com aquele que a gente tem mais afeto, que é o que a gente se preocupa mais e a gente expande para os nossos clientes e amigos,
mas é na experimentação, sendo mãe com eles, e ao mesmo tempo preocupada com a minha mãe, que é idosa, e com N tios idosos que eu tenho, como levar isso de uma forma responsável. Então, para a criança, que ela é um nativo digital, é tentar educar a responsabilidade que ela tenha, que ela ainda não está formada. Coisa que o idoso, ele tem a noção da responsabilidade, mas ele não é nem imigrante digital. Nós aqui, 4 mulheres brancas privilegiadas, temos acesso e somos imigrantes digitais. A gente foi atrás e conseguiu nos organizarmos para isso. Mas muitos idosos, eles têm noção da responsabilidade, mas eles são de uma geração que havia uma credibilidade. Então, se o meu amigo, a minha amiga, manda algo pelo Zap para mim, eu acredito nela. Então, ela não consegue entender que, eventualmente, pode haver um golpe ali, ou uma fake news, ou algo que possa lhe prejudicar. Como é que a gente faz isso para que a gente possa, antes de responsabilizar, trazer aquilo que eu acho que tem que vir primeiro, que é fomentar a educação digital, que é fomentar iniciativas, por exemplo, para quem não é favorecido. Eu falei esses dias numa outra live, fomentar talvez as empresas fazerem como um benefício nessa pandemia para o colaborador que está em home office, disponibilizar a internet para que ele use, que isso vai ter uma função social além do próprio empregado. Utilizar, toda a família vai ter acesso àquela internet, não vai custar mais, porque uma internet fibra, ela não é custeada pelo tanto de uso, e sim pela o que você contratou, em quantos megas de velocidade você contratou. Então, isso pode ampliar a utilização. Campanhas de doação de smartphones para pessoas mais carentes, educação digital na internet, começar a fazer vídeos instrutivos e começar a divulgar nesses locais. Para o adulto, eu acho que são ter workshops, quando for possível, pessoalmente, mas também virtualmente, tentando aproximar dentro das famílias a intenção de promover uma cultura da privacidade. Olha, veja isso, em vez de só mandar no grupo da família notícias vagas qualquer, ou memes, ou qualquer coisa que valha, mande uma notícia, um link que tenha uma informação mais tranquila para que o idoso possa fazer. Tem umas cartilhas da cert.br, que é internet 60+. Até o layout dela é interessante, porque ela faz ela é meio retrô. Tem a internet menos 60, então, que é uma coisa um pouco mais moderna. Como é que nós podemos trazer a responsabilidade? Eu acho que a responsabilidade civil, principalmente, parental, ela vai ser analisada a partir da condição socioeconômica. Como é que você pode exigir de uma família que é absolutamente carente de recursos, de oportunidades, que ela possa fiscalizar uma coisa um pouco mais terrível, que é a questão do cybercrime, do sextortion, do racismo, da homofobia. A gente tem que incentivar esses adolescentes a fazerem essas denúncias, que é possível no Facebook, fazer no YouTube, no Twitter. Como fazer isso? Fazer mais divulgação desses mecanismos que você consegue ter algum bloqueio. E agora, a população privilegiada deveria ser melhor
responsabilizada. Tem algumas pessoas, eu soube de alguns clientes, que colegas, filhos que estudam em em escolas de alto padrão, e que assistiram o ano passado inteiro sem câmera e sem microfone, dizendo que não tinham câmera ou microfone. Num colégio de alto padrão, isso não é muito plausível. Agora, o que será que esse adolescente, essa criança, não tem acesso a isso, mas tem acesso a tantas outras situações? Será que o pai e a mãe não estão sendo irresponsáveis? Assim como ele poderia ter um abandono de algum outro mecanismo? Agora, uma outra questão que eu acho muito significativa é a questão dos idosos, que a gente estava falando um pouco antes de entrar no ar, que aí eu deixo um pouco para a Ana Luísa pensar. Eu fico muito preocupada de exigir do idoso, que vai ter uma dificuldade plena de migração digital. Alguns vão conseguir, é claro, mas uma grande maioria vai ter dificuldade de se adaptar, porque não é simples. Você teria que ter alguém para te ajudar. Talvez as empresas tivessem que fazer algumas coisas mais tutoriais, como você utilizar. O judiciário tem feito isso até pelo Vigiló, que é uma ferramenta muito interessante, nas citações. Citação por vídeo, o juiz explica como que ele vai entrar, a testemunha recebe um tutorial de como ela vai entrar numa sala de audiência. Você tem algumas possibilidades, mas o idoso, eu acho que o que melhor poderia ajudar seriam workshops. Eu já fiz isso pré-pandemia, somando adolescentes com idosos e tentando explicar como é que fazia as coisas mais básicas. Por exemplo, anexar uma foto no WhatsApp para mandar para a amiga. Como ela se cadastrava para situações. Mandando informações, olha, isso aqui é perigoso, não clique aqui, não faça isso, tente fazer o duplo grau de verificação para você cair menos em golpes do WhatsApp, principalmente, da internet. Isso aqui é fake news, quando o grupo dos primos que eu tenho, primos que a minha família é gigantesca, assim, gente de todas as idades, de bem pequeno até 104 anos, então a gente tem isso, olha, isso aqui é fake news, prestem atenção. Com isso, eu acho que ter alguém que possa colaborar para o idoso, para que ele tenha uma cidadania plena, seria melhor. Como fazer isso, eu não sei ainda, mas eu acho que é assim que a gente começa, fomentando ideias para que esse idoso possa ter um direito fundamental garantido. Ele não ele não está interditado, mas ele tem uma limitação. Será que a gente poderia pensar em algo parecido com o que a gente tem para o adolescente? Que ele é representado? Como seria essa figura? Eu não sei ainda, mas é uma coisa que me preocupa. E o idoso, para finalizar, o idoso é muito capaz se ele quiser, mas tem alguns que não querem. E também, agora deixando uma certa indignação da minha pessoa aqui, o governo, ele coloca muita coisa digital, mas ele não disponibiliza, às vezes, ferramentas para a inclusão real dos serviços. Vou dar um exemplo. O INSS, nessa pandemia, só faz agendamento por telefone fixo. Por telefone celular, você não consegue. A maioria das pessoas hoje não tem telefone fixo. Então, uma conhecida minha, eu também não tenho telefone fixo, eu tenho no escritório. Eu falei, vá até o escritório e você faz o seu telefonema. Mas isso é uma situação. Agora, N situações, você só consegue fazer no poupa-tempo se você tiver e-mail. E se a pessoa não tiver e-mail? E se ela não tiver como confirmar? Se ela não tiver um smartphone?
Nós estamos entre a internet das coisas e o 5G e o nada. Então, o nosso abismo é muito grande. Eu acho que isso é tudo um processo e finalizo dizendo que uma das nossas funções da nossa comissão é levar essas questões e deixar algumas para a gente começar a pontuar quais serão as dicas que as pessoas podem fazer para terem uma cidadania digital plena. Agora é com você, Ana. Vou deixar para você e para a Patrícia aí. Olha, Rosália, eu fui anotando as coisas que você foi colocando, né? A questão eu posso prover o smartphone, mas o manejo da tecnologia, sabe? Assim, então você tem aquilo que você disse, você tem de um lado o 5G, a internet das coisas, do outro o nada. E é isso mesmo, do outro o nada, porque, na verdade, quando a gente olha para as pessoas, não só as pessoas idosas, mas as pessoas também que não tiveram os mesmos recursos de inclusão, realmente aquilo acaba... E aí eu vou te dar um exemplo bastante interessante, que é o fato... o meu avô, ele faleceu, agora com essa questão da Covid, vai fazer um ano, e ele tinha diversas, enfim, ele tinha WhatsApp, tinha tudo, né? E o telefone dele, na verdade, era do meu plano, né? Então, eu fiquei com, não o aparelho, eu fiquei com o número de telefone dele, né? Olha, mas o que eu recebo de clique aqui, olá, você está precisando de tal, clique aqui, eu fico pensando, coitado do meu avô. Você imagina a quantidade de vezes que ele clicou, né? E que às vezes ele ligava para mim desesperado, olha, eu cliquei, mas eu não sei, aconteceu uma coisa. Então, veja, até a professora Dani, ela pergunta aqui, mas será que essa centena de profissionais que foram excluídos, ela dizendo, né? No caso dos advogados, não passa por uma questão comportamental, de interesse em aprender? Eu acho que há o interesse, mas há o medo do outro lado. Entende? Então, assim, eu vejo pela experiência do meu avô que sempre teve interesse, sabe? Mas ele tinha o medo, porque quando você não conhece, você tem medo, né? Você não conhece os riscos. E talvez o pior são aqueles que não têm medo, porque não conhecem os riscos. Que são o caso das crianças, dos adolescentes, não tem medo, opera, né? E não tem medo e não conhece os riscos. Eu não sei o que é pior. Talvez acho que melhor ter medo, né? Porque o medo faz com que... O medo é uma forma de proteção, né? Então, passando agora o gancho para a Ana, eu separei aqui, Ana, algumas coisas que eu fiz de anotação do Marco Civil da Internet. Porque as pessoas falam muito do LGPD e esquecem de falar do Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet é importantíssimo, porque justamente ele traz algumas respostas para a gente, né? O Marco Civil da Internet. Então, olha só, essa legislação, para quem não conhece, é uma legislação de 2014, tá? E que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet no Brasil. Então, é uma legislação específica brasileira para o uso da internet. Então, ela fala o seguinte, ó, que a disciplina do uso da internet tem como fundamento o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Aí, Ana, primeiro problema que eu vou jogar para você. Quando eu vejo o auxílio emergencial, quando eu vejo o auxílio emergencial necessitando de um acesso através de um aplicativo, as pessoas que precisam do auxílio emergencial têm que fazer uma inscrição através de um aplicativo, né? Outra, tem muitas cidades que, para a pessoa entrar no programa de vacinação, ela precisa também acessar um aplicativo ou fazer uso de alguma outra tecnologia, como até um celular. Aí no celular diz que aperte 1 para não sei o quê, aperte 2 para... Isso já causa uma situação, tá? Então, olha só a questão da cidadania. A Rosália estava falando também do Poupa Tempo, né? Que é um serviço público também,
e que depende de uma tecnologia específica para funcionar. Isso é uma coisa. Né? Voltando para o nosso Marco Civil da Internet. Veja só, e diz que um dos princípios do Marco Civil da Internet, né, é a proteção dos dados. Olha só. E aonde eu queria chegar, diz assim o artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção do direito de acesso à internet a todos. Então, aqui estamos falando... Tem outras questões relacionadas ao Marco Civil da Internet, que é uma legislação que eu adoro, mas não vou me aprofundar tanto. Então, nós chegamos exatamente onde eu gostaria de que você pudesse trazer um pouco dos seus estudos para a gente, que é quando a gente fala da inclusão digital como um termo de cidadania, como um direito fundamental, que é o que eu defendo, um direito fundamental. Hoje, para você, o exercício da sua própria cidadania, você tem que ter acesso às ferramentas digitais e conhecer os riscos que essa tecnologia nos traz. Ana, alguns comentários seus. Boa noite, obrigada mais uma vez. Boa noite. Obrigada a você, Patrícia, pelo convite. Prazer em conhecer a Célia, a Rosália. É um prazer estar aqui, né? Um evento só de mulheres, né? Nesse momento aqui, que é muito emblemático, eu penso. E tratando de um tema, né, que eu também, Patrícia, não tenho a menor dúvida que a inclusão digital é um direito fundamental. Assim, eu tenho a convicção absoluta que assim o é. Acho que o Marco Civil da Internet traz isso, e é uma questão evidente na medida em que a Constituição Federal estabelece como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, das marginalidades e das desigualdades sociais. Impossível isso acontecer sem a inclusão digital. Então, a Célia ponderou aqui sobre os advogados, né, que ficaram excluídos e que ficam excluídos, né, com tudo isso, mas eu me preocupo, né, quer dizer, eu tenho me preocupado muito com aquelas pessoas que trabalhavam informalmente, ou até mesmo em lojas, ou vendendo mercadorias e tudo mais, e que hoje não conseguem mais trabalhar porque não têm o acesso à rede de dados necessária para fazer um trabalho de conexão online com os clientes, consumidores e etc. Né? Então, outro dia eu estava vendo na reportagem do jornal uma moça que vendia... não sei, acho que era salgadinho, ou sei, algumas comidas, uns doces e tal, e aí perguntaram assim para ela, mas por que você não tenta vender pela internet? Aí ela falou, porque eu só tenho um celular na minha casa, para mim, para os meus 5 filhos, e eu não tenho acesso aos dados necessários para ter um programa de venda online. Eu não consigo, eu tenho que ter um número de dados específico e eu não consigo esse acesso, né? Então, é inegável que a inclusão digital, se ela não for realmente feita, ela vai continuar marginalizando e vai continuar acentuando as nossas desigualdades sociais. E eu acho, sabe, Patrícia, que essa virou uma questão praticamente, na minha visão, pelo menos assim, escutando até vocês falarem, e acho que vocês são uma comissão do IBDFAN muito ativa, e isso é muito importante, a gente ter o espaço para conversar, para comentar, para falar. E escutando vocês falando, né, eu fico até mais angustiada, porque eu olho e vejo que estão colocando no colo do cidadão, do pai, da mãe, do idoso, algo que a gente não consegue fazer, né? Então, mesmo nós que somos pessoas que, vamos dizer assim, né, estamos atuando aí na advocacia, no trabalho e tudo mais, a gente também não conhece todos os perigos da internet, né? Até que ponto esses dados nossos pessoais vão ser também tratados, né, só sob um prisma de um direito de propriedade, como parecesse que nós pudéssemos, né, ter a plena liberdade, claro, sobre isso, mas eu acho que a gente precisa de uma política estatal importante para nos proteger como cidadãos. Porque o que eu tenho, né, visto e acompanhado é cada vez mais os nossos dados serem... Claro, veio o Marco Civil da Internet, veio a Lei de Proteção, a LGPD, não há dúvida nenhuma,
Mas eu creio que a gente precisa realmente ter uma forma, né, do Estado intervir na proteção de nós como cidadãos, para poder realmente, né, estarmos, vamos dizer assim, num cenário, né, de salvaguarda contra todos esses perigos, porque não há possibilidade, eu acho, de nós conseguirmos, né, realmente abraçar tudo isso. É impossível a gente saber, e cada dia que passa a tecnologia fica mais, né, mais avançada, né? Coisas novas surgem, mesmo essa questão da transmissão de dados pós-mortem. Antes não tinha o Facebook, o contato herdeiro, agora tem o contato herdeiro, mas né, cadê a informação sobre isso? Aí agora tem o problema do WhatsApp, que você tem que... o WhatsApp está pedindo para você dizer se você aceita ou não os novos termos, né, de uso, porque agora eles vão ser... vamos dizer assim, compartilhados. E aí muitas pessoas falam assim para mim, eu vou sair do WhatsApp, eu agora não dou mais o WhatsApp, porque eu não aceito esse tipo de coisa, e toda hora a gente está vendo que estão pedindo para o WhatsApp adiar, né, essa tomada de decisão, porque como é que hoje a gente vai prescindir do WhatsApp? Né? Tá bom, começa a virar uma coisa que não é mais algo que você possa prescindir, como a luz, o gás, né, o telefone, não dá mais. Né? Então, se você usa o WhatsApp, todos os seus clientes, seus amigos, sua família inteira tem o WhatsApp, como que você, né, vai né, prescindir dessa ferramenta? Né? Como que você vai... Agora, o Facebook, né, como você vai prescindir do Facebook se você passa a se valer daquela rede de uma forma que interage com a sua personalidade? Então, eu tenho pensado, sabe, Patrícia, muito... em como compatibilizar esse direito à inclusão digital com uma política estatal de proteção do cidadão, de proteção efetiva, né? Porque se nós realmente não fizermos dessa maneira, as nossas desigualdades, na minha visão, vão ficar cada vez mais acentuadas, mais graves, porque não é possível. Então, é claro que a OAB, o CNJ, tem a obrigação, na minha opinião, obrigação de fornecer o computador, de fornecer o vídeo, de fornecer o escritório virtual, né? O CRM, o Conselho Nacional de Psicologia, enfim, quando as pessoas estão envolvidas em núcleos, né? E por isso que eu acho tão importante a gente estar no IBDFAN, porque quando a gente se junta, a gente tem mais força, né, como instituição. Então, eu acho que as instituições profissionais, eu acredito que elas têm que fazer uma inclusão, né, nem que seja, como a Rosália ponderou, do fomento à educação digital. Né? E é claro que eu poderia aqui ser muito utópica, né, de colocar até nos currículos das escolas, né, a inclusão digital como uma matéria. Será que é mais importante estudar X ou Y, ou como mexer na internet, como usar os dados, o que, né? Talvez essa é uma educação desde o início, né, que a gente deveria ter. Claro que a gente está falando de talvez utopias, mas enquanto a gente não falar de utopias, a gente também não consegue chegar nem a nenhum lugar, né? E eu acho que nós aqui no IBDFAN podemos assim pensar em formas de concretizar o Marco Civil da internet, porque senão é uma lei maravilhosa, mas principiológica, claro. Então, claro que ela tem força, mas ela precisa de certas aplicações na prática, na veia. Né? Então, eu fico... Essa reportagem dessa moça, né, dizendo que ela não tinha como vender os doces dela, as coisas dela, pela internet, porque ela não tinha os dados, ela não tinha dinheiro para comprar os dados e tinha só um celular para a família inteira. Aquilo, eu falei, olha... não tem, assim, o abismo é realmente algo inimaginável. Então, eu fico assim, muito pensativa, sabe, Patrícia, como que a gente pode conciliar o direito à inclusão digital, que, na minha visão, é um direito fundamental. Hoje, e já há muitos anos, mas depois a pandemia só revelou a realidade. A pandemia só revelou que esse é um direito fundamental, a dignidade da pessoa humana, né? É um direito para concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, como que a gente pode compatibilizar esse direito à inclusão social
com uma política estatal de proteção do cidadão, né, de exercício da cidadania, que também não seja uma política de controle, de censura, que não é esse o objetivo, pelo contrário, né, claro que não, mas é um objetivo de proteger, né, e nós vermos e falarmos dos nossos dados, né, não só num sentido mesmo de propriedade, é minha, é meu proprietário, claro, mas o Estado também tem que proteger esses meus dados, sob pena de nós estarmos sendo manipulados, né? A gente entra na internet, joga-se uma viagem, daqui a 5 minutos começa a chegar várias mensagens perguntando se você não quer comprar um pacote. Então, nós estamos sendo... Às vezes eu fico assim pensativa, se eu estou lendo uma coisa, será que eu estou lendo essa coisa porque ela chegou a mim efetivamente ou porque, né, alguma coisa que eu cliquei na internet está levando essa informação a mim, né? Então, eu tenho assim, pensado muito em como concretizar essa proteção do cidadão no exercício da inclusão digital. E acho que o BDFan, ele tem, a comissão de vocês tem essa, né, tem essa veia, né, de atuar e quem sabe, né, de propor algumas coisas, porque dentro de uma instituição nós somos mais fortes, né, nós somos mais unidos e podemos melhor nos posicionar e né, colocar ideias e colocar questões. Então, eu sei que eu trouxe assim, coisas mais utópicas, né? Mas eu acho também que se a gente não pensar um pouco nisso, a gente também não consegue chegar a nenhum lugar, e eu acho que a gente tem que pensar como nós, cidadãos, né, precisamos exercer esse direito e esse dever com os demais, e principalmente, né, como exigir isso do Estado, né, no sentido de uma proteção da cidadania. Patrícia? Olha, aquilo que você falou, quanto mais a gente ouve, mais preocupado a gente fica. E isso é uma preocupação, assim, uma coisa que você falou que eu anotei aqui, que é muito importante, que a gente não pode permitir que se transfiram as responsabilidades. Você, até num certo momento, ao invés de você falar inclusão digital, você falou inclusão social. Porque é a inclusão social. Veja, as pessoas têm que entender que a inclusão digital é um fator de inclusão social. E o contrário é o pior. Porque quando eu digo, se a pessoa não tem inclusão digital, ela não está incluída socialmente. E aí, quando a gente fala da Constituição, o princípio constitucional da igualdade é uma igualdade de acesso, é uma igualdade de condições. E se a ferramenta e se a tecnologia é uma ferramenta e que hoje faz com que possamos atingir os serviços, inclusive, principalmente públicos, né? Justamente você retira essa possibilidade de igualdade de condições. Então, veja, a gente tem que trabalhar, Ana, justamente com essa questão constitucional. Do princípio, que é um princípio, o princípio da igualdade, sim, igualdade, a questão da inclusão social, sim. Então, veja, a questão da transferência da responsabilidade, que eu anotei aqui, é muito importante, porque quando fala da inclusão digital, eu não posso jogar a responsabilidade, Célia também, né? Estava conversando com a Célia, não posso jogar a responsabilidade por cima dos pais, simplesmente. Os pais é que não cuidaram do filho. Mas cuidar como, meu senhor? Eu tinha que cuidar, eu nem sabia. Ainda que soubesse que tinha que cuidar, veja, vamos trazer aqui para a nossa geração. Ainda que a gente sabe que tem que cuidar, como cuidar? Como? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o celular e fazer como? O que eu tenho que fazer no celular? Existe uma ferramenta que não deixa o meu filho ou minha filha fazer? Não se sabe. E a velocidade da tecnologia ela é tão grande que o que a gente sabe agora... Gente, quantas coisas na internet existem que a gente nunca ouviu falar? Mas já tem aplicativos novos que eu não sei operar. Eu não sei, eu ainda não tomei conhecimento sobre isso. É capaz do meu sobrinho de 12 anos me dar um banho nisso, e eu não faço ideia dessa ferramenta, não é verdade? Então, e essa questão do WhatsApp já é uma ferramenta pública, né? Uma ferramenta pública. Porque ninguém pergunta hoje qual é o seu telefone, pergunta qual é o seu WhatsApp. Qual é o seu WhatsApp? Você faz tudo pelo WhatsApp, compra tudo pelo WhatsApp, tudo. Gente, a gente não usa mais o telefone para ligar para as pessoas. Sim. Entende? A gente usa a internet. Então, veja, não só a internet. Hoje,
a TV a cabo. Cabo? Como assim cabo? Né? Por que cabo? Uhum. Você hoje tem acesso aos programas totalmente pela internet, pelo streaming, né? E há uns anos atrás, eu estava na Noruega, e aí um amigo que é norueguês, né? Um amigo querido que é norueguês, e ele falou, eu falei, você tem algo tipo net, né? Aí ele assim, tem sim, mas aqui é diferente, porque aqui a gente usa a internet. Eu falei, como assim? Né? Quando ele falou isso, eu falei, como assim, usar a internet? Eu não entendi naquela época, isso já tem quase 10 anos atrás. Você veja só. Né? E agora essa é a nossa realidade. Entende? Porque um cabo, né? Eu faço tudo pelo Wi-Fi agora, né? O cabo que eu preciso é só para trazer o Wi-Fi aqui dentro de casa, né? Então, eu acho assim de suma importância e a gente fica com uma inquietude. O que a gente pode fazer, né? Porque a gente não pode permitir que o Estado simplesmente transfira a responsabilidade para o particular. Vocês que se virem, né? Eu acho que tem que ter políticas públicas de inclusão, né? Ativas, né? Ou seja, positivas para buscar a inclusão. Nem que fosse uma propaganda dizendo, olha, cuidado, existem os cybercrimes, cuide do seu filho, coloque ferramentas. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, né? E uma outra coisa também importante é que não só o Estado, mas a sociedade. E nós, como IBDFAN, o que a gente pode fazer? Eu fico pensando, o que a gente pode fazer? Porque o IBDFAN é uma casa absolutamente aberta a todas essas possibilidades, né? A gente tem uma liberdade de criar dentro do IBDFAN. O que a gente pode fazer, Ana? O que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo já é algo, né? Estamos aqui conversando, levando conhecimento para as pessoas, estamos doando o nosso tempo, o nosso conhecimento e vamos conversando, entende? Complicado, né? Eu acho que esse é um tema assim, tão delicado, porque ele passa por isso que você está falando, Patrícia, das políticas públicas, né? Porque é quase igual, assim, eu me sinto, assim, vocês falando hoje, mas no início, né? Eu me sinto assim, quase igual como na vacina da pandemia, né? Como que eu preciso da vacina? E a vacina não vai chegar a mim se não tiver uma política pública da vacina. Da mesma forma, as pessoas precisam da inclusão digital. E se não tiver uma política pública de inclusão digital, eu não vou alcançar isso. Então, eu acho que é algo assim, muito importante que haja uma conversa, né, efetiva entre os poderes para isso acontecer, né? Pois é. Aí, só para lembrar aqui que o artigo 7º do Marco Civil, né, coloca que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Isso está na lei desde 2014. Pois é. Né? Então, olha, 2014 para cá, isso não foi ontem, isso não foi o ano passado, não dá tempo, né? Ou seja, a gente precisa, eu costumo muito colocar, não adianta a gente ter um corpo legislativo, né? Ou seja, leis, se não há efetividade. O que adianta eu ter uma lei, ao meu ver, bastante interessante, que é o Marco Civil da Internet, muito interessante, mas se a gente não tem uma política efetiva, né? De fazer a inclusão digital, quase que eu falo social. Né? Patrícia, uma coisa que eu acho que a gente pode lembrar é que compete à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar a proteção de dados no Brasil, compete a ele dentro da legislação, que está no artigo 55J9, no 6, promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Eu acho que uma das ações, assim, eles criarem políticas públicas mais específicas, mas eu acho que uma das ações que o IBDFAN pode ter é cobrar, enquanto instituição nacional de grande porte, que essa efetividade ocorra, que a ANPD comece a promover junto às pessoas, conhecer que existe essa lei,
que existe a necessidade da proteção dos dados. Rosália, você o Brasil falou da NPD, é muito interessante isso, porque a NPD, os artigos referentes à NPD já estão vigentes desde sempre. Já. Uhum. Tá? Ou seja, a gente não precisa esperar para que a NPD... Não, essas políticas, elas já podiam estar sendo implementadas desde a vigência em 2018. Uhum. Tá? Porque a LGPD, ela foi particionada, né? Alguns artigos tiveram vigência imediata. Entendeu? Quando a gente fala da ANPD, foi imediato. Depois é que vieram, aí tem aquela confusão toda, que, enfim, que não é o nosso marco da nossa conversa, mas isso que você está falando é muito importante, né? Porque aí o que a Ana falou, peraí, o computador ouve a gente? O celular ouve? Ouve. Exatamente, ouve. Aí eu pergunto, e você sabe como é que faz para tirar isso? Não tenho a menor ideia. Eu tenho que ir aonde? O que eu tenho que fazer? Não sei. Ele ouve e transforma a gente em algoritmo. A gente já não é mais um CPF, agora a gente é um algoritmo, né? Que é um conjunto de informações que nem a gente conhece de nós mesmos, né? Porque eu brinco assim, você está no Instagram, de repente surge um produto que você nunca viu antes, mas que imediatamente você verifica que você não pode viver sem ele. E te interessa. Mas ele te interessa de uma forma que ele te envolve aquilo. Meu Deus, eu preciso muito disso, né? Porque vem na... Mas isso que é a tecnologia, né? Que é a obsolescência. É você gerar uma necessidade que você não tinha antes. Mas aí eu fico preocupada com o distanciamento. Aquele que gera uma necessidade em alguém que pode ter, e aquele lá no outro lado, que hoje em dia não vai na escola, porque entre ir na escola, que está afastado por conta de toda essa situação, a família vai preferir que ele vá trabalhar, para todo mundo poder comer. Isso não é uma realidade incomum, infelizmente. Então, o que você está dizendo que essa questão pode gerar uma evasão ainda maior. Ou seja, a falta de inclusão digital, né? Ou seja, a falta de oportunidade acaba por gerar uma evasão ainda maior, porque a evasão escolar é um problema grave, né? A pandemia, com certeza, trouxe não uma evasão, porque as pessoas não têm do que se evadir, porque elas não estão lá, efetivamente, né? Não tem acesso a nada no estudo, não tem acesso à internet, não conseguem fazer. Então, é como se fosse uma evasão. Sim. Né? Aí existem mecanismos pontuais. Por exemplo, uma amiga minha, que é diretora de uma escola rural, eles fazem busca ativa dos alunos, mas isso é porque ela é uma pessoa envolvida. Eu acho que a gente tinha que... a esperança, Ana, que você estava preocupada, eu acho que a gente tem que começar em pequenas ações que podem ir crescendo, dar ideias que outras pessoas fazem para que outros comecem a atribuir para a sua realidade uma coisa parecida. Olha, deu certo lá, como é que vai dar certo aqui? Olha, no começo da pandemia, a gente tinha muito medo, agora a gente sabe que tem algumas máscaras que podem ajudar um pouco mais. Vamos continuar fazendo... nós não vamos conseguir ficar em casa, nós conseguimos, porque também somos privilegiados, mas, de qualquer forma, eu acho que isso é uma onda que a gente tem que estimular as pessoas a dizer, olha, nós vamos conseguir fazer uma inclusão, pegar um idoso do seu lado, olha, conte comigo a hora que você precisar. A minha mãe disse que ela sempre teve muita tranquilidade, porque qualquer coisa ela vem perguntar para mim, para os meus irmãos, para os netos. Os meus tios que não tinham isso, eles morriam de medo de mexer no celular. Acho que fazer uma campanha que tenha uma internet disponível, talvez uma internet de graça do governo para situações específicas, como tinha na cidade de São Paulo, alguns pontos da cidade tinham internet de graça, mas com segurança, né? Para que não seja fonte de vazamentos de dados.
Então, acho que tem muita coisa que o IBDFANTEC pode propor para discussão, elaborar cartilhas, algumas situações, ou indicar cartilhas já existentes, programas que já estão acontecendo, pedir que as pessoas nos informem para que a gente possa divulgar. Eu acho que isso é sempre interessante. Eu acho essas propostas muito interessantes. Tem, inclusive, uma empresa, né, que vende aparelhos celulares para idosos. Não sei se vocês já viram, faz propaganda em jornal, enfim, que é um smartphone que tem... ele parece um smartphone, um telefone mais antigo, né? Mas que ele tem, assim, telefone, WhatsApp, tem 4 coisinhas só, assim, para apertar, entendeu? E para que seja fácil, porque as letras são grandes, são coloridas e de fácil identificação, né? Que aí a gente fala, na verdade, a gente tem que começar numa inclusão by design, né, Célia? Ou seja, desde o momento do desenvolvimento daquela tecnologia, já se deve pensar nessa inclusão, né? Assim como se deve pensar na criança e adolescente, deve se pensar no idoso, ou seja, qual é o público, né? Deve-se pensar nessa inclusão. Ainda bem que vai ter o congresso já, e várias dessas questões vão ser tratadas lá, porque a minha cabeça fica em ebulição. Eu anotei um monte de dados sobre educação na pandemia, sobre um monte de coisa, que é impossível falar sobre tudo, abordar tudo, mas concordo que a gente tem muito trabalho, né, pela frente, que o IBDFAN realmente é uma instituição seríssima, super empenhada nisso, de vanguarda. E hoje, pensando no que a Ana falou, né, sobre... Tem 2 questões ali, uma pró e uma contra, né, bem advogado, sobre essa pessoa que ela viu a entrevista e ficou excluída do mercado nesse período, porque ela não tinha acesso aos dados. E aí entra a LGPD, que dados? Como ela teria acesso a esses dados? Quem vende dados? E, ao mesmo tempo, é uma questão muito de informação, porque hoje a gente está em plena economia dos apps, né? Então, a gente tem trabalho, educação, tudo para quem tem um smartphone na palma da mão. Realmente tem aplicativo de tudo, iFood, ou até concorrentes, Rappi, saúde, né? Hoje a gente tem aplicativos, agora, lógico, a gente está falando de uma parcela privilegiadíssima da população. Mas, mesmo assim, a informação a esse tipo de possibilidade já é um enorme diferencial. Antes de qualquer pandemia, eu atendi uma cliente, eu me mudei para São Paulo, então eu saí do meu escritório físico do Rio, aderi a um WeWork que eu podia usar no mundo todo, uma conta lá específica. E atendi uma cliente no Almirante Barroso, no WeWork de lá, e ela ficou maravilhada com aquilo, e não tem, assim, em tese, nenhuma vulnerabilidade, e a gente não está nem falando de tecnologia, está falando de modelo de negócio, de possibilidades, assim, de realmente pensar fora da caixa. Ela, nossa, mas é possível você ter uma conta aqui, você atender em qualquer lugar? Nossa, que legal! E, assim, mas quem tem acesso à informação, né? Então, acho que esse papel a gente pode fazer e, com certeza, vão surgir várias ideias, assim, para colocar em prática mesmo de auxílio, né, de políticas públicas e, logicamente, a gente precisa, nesse ponto, de muita vontade política. Mas não tem como negar, por exemplo, que os outros países que pensam nisso estão a anos-luz em todos os segmentos mais importantes que o Estado tem que prover, né? Educação, evolução, economia. Então, o Canadá, por exemplo, a Estônia, com aquela cidadania. Então, assim, até para a gente, como advogado, e, na verdade, Ana, eu pensei no fim da fala, porque no início a gente provoca e fica essa situação realmente, assim, difícil, né? Ai, meu Deus, o que a gente faz? Mas também tem muita possibilidade até para atuação. Eu foquei no advogado exatamente por essa dificuldade, porque tem tanto assunto, tem tanta coisa legal envolvendo esse tema que a gente, né, quer falar um pouco de tudo. Mas em relação à nossa atuação mesmo, como advogado, mesmo de família, hoje, testamento vital, e notariado, divórcio online e outras questões, cidadania, então até para abrir uma empresa no Brasil é difícil, mas você pode ter cidadania em outros países, a questão do NFT, que é total a sua área de sucessão, non-fungible token, que é essa aqui, você acompanhou, né? Esse negócio sobre quadro e valores, sobre vendas bilionárias de artes digitais com blockchain. Então, assim, conhecer isso abre um mercado enorme. Então, a gente começou falando que algumas profissões foram excluídas, né, da cadeia exatamente pelo avanço,
mas tem muita coisa também surgindo e vindo por aí, e Olha, acho que já é uma me forma deu aqui uma legal da outra gente... ideia. Vamos fazer um outro encontro mais para frente, vamos falar só sobre essa nova advocacia aí, né? Porque olha muita muito coisa. legal. NFT, fala sobre todas essas possibilidades aí, quando a gente fala de smart contracts, quando fala blockchain, isso pode ser um palavrão para muita gente, né? Então, acho que muita gente precisa dessa inclusão, entende? Precisa explicar o que é blockchain, o que é smart contract, o que é visual law, e normalmente são, obviamente, palavras em inglês, que ainda traz um fator de dificuldade para boa parcela da população. Então, não só ele não conhece, como ele tem até medo de falar para não errar a ferramenta, né? Eu tenho falado isso para os meus alunos. Eu falo, olha, gente, vocês não precisam acabar a faculdade, ser advogado, ser juiz, ser promotor. Vocês podem ser uma pessoa que vai desenvolver o software do tribunal, né? Que vai desenvolver o software de uma plataforma colaborativa, de uma plataforma de mediação, né? Então, ampliaram as possibilidades. O marketing jurídico, né, Ana? Exatamente, também. Então, isso eu tenho falado bastante para os meus alunos, sabe? Porque às vezes eu vejo, assim, sabe, as pessoas um pouco perdidas, né? E aí não sabem muito bem o que querem fazer e tudo mais. E é isso, os nativos digitais estão aí, né? Chegaram, estão na faculdade, a gente está dando aula para eles, eles têm uma habilidade, né? Assim, total. E por que não, então, pensar nisso? Porque, na verdade, né, outro dia eu vi um vídeo desses, assim, falando, olha, se você está fazendo faculdade de Direito, pare agora, porque o que você tem que fazer, alguma coisa tem que poder fazer dentro do celular, né? É tecnologia, né? Eu falava, gente, mas, assim, né, não é bem assim, claro, só que é isso, né? Vão diminuir, talvez, certas coisas dentro da advocacia, dentro de várias outras profissões, mas aqui a gente está falando da advocacia, né? Porque os programas vão superar, né, certas situações. E aí a gente precisa das pessoas para criar os programas, para manusear os programas, para colocar eles em prática, né? E isso isso é um lugar depois das nossas políticas públicas. Ou seja, né? a tecnologia ela extermina com certas atividades, Isso. Né? Mas ao mesmo tempo ela cria outras. Isso. Entendeu? Antes nós tínhamos, para entrarmos no metrô, a gente tinha que ter uma pessoa que pegava o bilhete e fazia aquele buraquinho no bilhete. Né? Hoje a gente é terrível, a gente passava por isso, né? Agora você pega e encosta o seu celular no negócio e passa direto. Entendeu? Você não precisa a gente usava ficha. Ficha. Ficha no orelhão. E, Rosália, aí tem muita gente que não sabe nem o que você está falando, Rosália. Caiu a ficha, isso daí não existe, né? Nem existe, nem sei se tem orelhão mais. Ou seja, tem profissões que estão sendo exterminadas, né? Mas outras acabam sendo geradas. Você veja, tem as profissões tradicionais na área jurídica, que a Ana colocou. O advogado, o juiz, o promotor, o delegado, né? São as profissões. Mas existem aquelas da modernidade, dentro do próprio direito. Né? Você pode aí trabalhar numa gestão, né? Numa gestão da advocacia voltada para uma questão da advocacia 4.0, né? Que é totalmente conectada, totalmente da internet. Então, enfim, quantas coisas para nós estarmos incluídos também, né? Não é só a gente falar. Acho interessante também, viu, Patrícia, colocar um meio entre uma advocacia que nem a Ana falou, tá? Planejar app, ser startup, fazer um monte de software, aquele que não sabe nada, mas todo o estudante de direito e um advogado ele vai ter que se adaptar às tecnologias. Nessa pandemia, muita gente descobriu o que era assinatura eletrônica e digital. Isso. Vários advogados aqui da minha cidade não sabem ainda do que se trata. Olha, no início da pandemia, Rosália, nós fizemos um evento só para... E falamos a diferença entre assinatura eletrônica, assinatura digital, o que era o e-notariado, qual é a diferença, justamente que são ferramentas hoje. Como a Célia falou, um tempo atrás ela atendeu, ela em São Paulo, o cliente estava no Rio de Janeiro. Hoje é um negócio absolutamente normal, né? Normal. E aí a advocacia ficou sem fronteira, tá?
A advocacia ficou sem Com fronteira. processo eletrônico mais ainda, né? Porque Mais você tá, ainda. eu protocolo lá né, na Bahia tranquilamente, estou aqui no Rio, protocolo na Bahia. Tranquilamente. E você não precisa nem hoje estar para receber pessoalmente seu cliente, porque você descobriu com as ferramentas que estão à nossa disposição, em razão da pandemia, que você não precisava estar pessoalmente com seu cliente, que você pode utilizar uma ferramenta de videoconferência e resolver tudo por videoconferência. É como nós estamos nos virando há quase 2 anos, daqui a pouco, né? Entendeu? Sim. Mas é isso, gente. Olha, que delícia de conversa. Você vê que se a gente puxa um fio, daqui a pouco, né? Mas veja o tamanho da inclusão digital, porque nós começamos a falar, nós falamos de várias vulnerabilidades e chegamos à conclusão que nós estamos nessa vulnerabilidade, porque a tecnologia, ela cria ferramentas, a velocidade é tão grande que ela vai criando ferramentas, e se nós não corrermos atrás, nós vamos ficar cada vez mais distantes, porque uma ferramenta induz a outra, né? Não adianta, eu não sei uma coisa, mas sei a outra. Não, você precisa conhecer todo esse mecanismo para que você efetivamente tenha o acesso às ferramentas, né? Então, assim, nós descobrimos, ao invés, nós já sabemos que nós somos também absolutamente vulneráveis. Mas adaptáveis também. Pois é, Rosália, mas só o fato de nós não sabermos como desabilita o Google para não nos ouvir agora, entende? Como você faz? Você imagina, se a gente não sabe que está operando isso o tempo todo, falando disso o tempo todo, você imagina um pai, uma mãe, um adolescente, não sabe, entende? E aí você começa a ter que escolher também, né? Será que eu vou desligar? Eu falei, isso foi semana passada num evento desse. Será que eu vou desligar o Google? Mas aí se eu desligo o Google, a questão do GPS, mas ele vai parar de me dar as informações que eu preciso. Então deixa ele saber onde eu estou, não tem problema não. Vai, Google, vai, aceito, pá. Porque senão eu começo a não saber se a padaria está aberta, se não está, senão porque o Google começa a não me dar as informações. Então, ou seja, você começa a fazer também você abre mão, né, de certa privacidade, de certa intimidade hoje. Então, mas a questão é ter o direito de escolha, né? Exatamente. Tem muitos que não têm, né? Tem muitos que não têm. Então, pessoal, muito obrigada. Ana Luísa, obrigada. Obrigada, Célia. Obrigada, Rosália. Eu que agradeço. Sempre maravilhoso estar conversando com pessoas tão esclarecidas, que a gente pode trocar essas informações e trazer sempre umas novidades, né? Sempre engrandece. Vamos lembrar do nosso congresso, o primeiro Congresso Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, que vai acontecer dia 28 de maio agora, e com diversas novidades. Vamos falar de herança digital, vamos falar de cybercrimes, vamos falar dos impactos da tecnologia no direito das famílias e das sucessões. Olha, mas é muita coisa interessante, justamente para que nós estejamos cada vez mais incluídos nessa matéria da tecnologia com o direito. Então, um beijo a todos, obrigado a quem nos assistiu no Brasil inteiro. Estamos à disposição de todos. Um super beijo, boa noite para todos, ou bom dia, ou boa tarde, enfim, aonde quer que você esteja e no horário que você esteja nos assistindo. Tchau, tchau a todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.